Bom, pessoal, boa tarde. A gente inverteu a ordem aqui para a gente poder seguir com a nossa programação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, pela oportunidade de estar aqui, falar sobre a temática de pesquisa e desenvolvimento e inovação em transição energética. É uma grande felicidade para mim. Eu gosto de falar com bastante orgulho que sou cientista, trabalho na área há mais de 10 anos, desde o doutorado e agora dentro da indústria por quase uma década já. Então, gostaria de falar um pouquinho da perspectiva, como o professor Eloy bem colocou, sobre a questão da transição, da pesquisa e inovação, como que a gente pode interagir, colaborar, para que a gente torne realmente a transição energética uma realidade. Primeiramente, eu sempre gosto de falar, ali eu estou aqui representando a Supergás Brás, e aí muita gente deve se perguntar o que uma empresa de gás de cozinha, ou GLP, tem falado ou que tem feito nessas ações e por que se falar sobre transição energética dentro do nosso setor. Eu gosto de trazer esse panorama quando a gente fala da nossa matriz brasileira, de energética brasileira, da importância e do orgulho que a gente tem que ter em relação a já ser uma matriz com grande significado de renováveis, porém, dos derivados de petróleo, dos 33% que a gente ainda precisa trabalhar, a gente representa ali o terceiro produto de maior relevância. Eu sempre falo que a gente tem se falado muito, por exemplo, de combustíveis de aviação, mas falando da nossa matriz brasileira, da nossa realidade, o GLP tem uma importância ainda maior que o combustível de aviação. É um mercado, falando em Brasil, de 7,5 milhões de toneladas por ano de produto, então é um mercado bastante relevante. 90% dos lares brasileiros utilizam o GLP. Então, assim, são dados bastante significativos. Quando a gente fala em transição energética, quando a gente fala de uma matriz mais sustentável, a gente precisa começar a colocar um produto de base, como o GLP, dentro desse radar também de transição energética. E o porquê da gente falar sobre transição energética? Bom, 7,5 milhões de toneladas por ano de uma matriz fóssil, as emissões são altas. Esse é o nosso grande desafio hoje, quando a gente fala de sustentabilidade, sobre descarbonização dentro de uma indústria de óleo e gás. Nosso caso não é diferente. E quando a gente fala sobre essa perspectiva de mudança, erroneamente aqui, tecnicamente, o nome BioGLP, gás com efeito de petróleo, bio, tecnicamente não faz muito sentido, mas quando a gente fala em trazer uma matriz renovável para a produção dos nossos gases sustentáveis, a gente espera ter uma contribuição aí de redução em até 80% das emissões. Hoje, falando um pouquinho da empresa, a gente sempre fala que a gente está numa segunda onda de transição energética. A Supergás Brás é uma empresa, ela é parte de uma empresa holandesa chamada SHV Energy. SHV é um sobrenome impronunciável em holandês, eu não vou arriscar aqui meu holandês, que eu sei que certamente eu vou falhar, mas é a maior distribuidora de GLP do mundo. E a gente sempre fala que a empresa começou lá atrás com a exploração de carvão vegetal e teve que fazer a sua transição para o combustível líquido, para uma matriz um pouco mais limpa. E hoje o desafio é um pouquinho maior, de sair justamente dessa matriz e continuar a caminhada para os renováveis. A empresa, há 5 anos, tem investido já nessa questão da transição energética, tornando isso uma realidade. Eu sempre gosto de dar o exemplo, quando a gente fala de como a gente tem se comportado para que a transição aconteça. A gente tem 2 casos bastante relevantes dentro da empresa. Um que hoje, comercialmente, começou dentro de uma universidade, no Reino Unido, com desenvolvimento de uma nova tecnologia para a exploração de resíduos sólidos orgânicos para a produção de dimetil éter renovável. Essa foi a primeira etapa. Isso saiu de um laboratório e realmente tomou forma como um produto industrial. E essa mesma planta hoje, ela só está de pé graças a um modelo de negócio diferenciado também, visando a questão da transição energética. Hoje, a Energy, juntamente com a sua maior competidora na área de GLP, no Reino Unido, fizeram uma joint venture para colocar um novo produto renovável no mercado. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo, porque além da questão de a nova tecnologia ter sido desenvolvida dentro de uma universidade, passado por um escalonamento onde a gente tem essa contribuição da universidade e a empresa trabalhando juntos em relação a expectativas e realidades, de uma bancada
para uma realidade industrial e para como que a gente coloca o negócio em pé quando a gente fala de duas empresas do mesmo setor, que concorrem com o mesmo produto, se unindo para que coloquem outro produto no mercado. Então, hoje, esse é o tipo de exemplo que eu dou, né, que foi a nossa primeira empresa, né, de cunho renovável, né, que é a nossa de Meta. E, além dessa empresa, dentro das outras empresas do grupo, a gente tem outras 3 voltadas. Uma à energia solar, uma a novos, o que a gente chama de combustíveis do futuro, então hidrogênio, amônia, outras rotas de produção também de metil-éter, o bio-GLP, né, os biogases, têm sido estudadas e já comercializadas lá fora. Então, essa é a nossa realidade. Um grupo grande, com uma produção, com uma distribuição bastante expressiva mundialmente, e que caminha para que a gente consiga colocar esses novos produtos renováveis no mercado. Falando do que é, né, qual a diferença do que a gente tem falado hoje, do que a gente tem lá nos nossos lares, né, em relação ao GLP, ao gás de cozinha, com o que é hoje. Hoje ele é obtido a partir do craqueamento de petróleo, né, então ele é de uma origem fóssil. E quando a gente fala do bio-GLP, né, a gente fala de um processo diferente de produção e principalmente de uma matéria-prima renovável. Hoje, ou seja, o que eu coloquei justamente aqui a foto, né, dos nossos botijões, o produto continua o mesmo, a performance continua a mesma, porém, como chega aquele produto dentro do botijão é de uma forma diferenciada. Então, hoje, essa é o nosso grande desafio, né? Existe, já é uma realidade, a gente já faz a distribuição desse produto na Europa. Pelo processo, ele é obtido a partir do processo de diesel verde, como coproduto, né, do processo de processamento de óleos vegetais para a produção de diesel verde. Nesse processamento, a gente tem uma geração do bio-GLP. Mas, mesmo falando, né, de um processo de baixo rendimento, o nosso grande desafio, quando a gente começa a trazer isso para a nossa realidade brasileira, é que não tem uma produção comercial ainda desse produto. Então, assim, aqui eu sempre falo que a barreira é ainda um pouco maior, né? Além de a gente ter uma maturidade baixa ainda de produção, mundo afora, aqui o nosso paredão é um pouquinho maior, porque a gente não tem quem faça ainda. Então, a gente tem trabalhado justamente nessa questão de como solucionar o desafio, né? E é onde a gente tem atuado muito fortemente aqui na nossa região, em trazer a questão de pesquisa e inovação, ter um trabalho mais próximo das universidades para que a gente invista realmente em novas tecnologias que nos deem um produto não com baixo rendimento, mas que a gente consiga ter uma competitividade, principalmente um rendimento mais expressivo. A gente sempre fala de colocar o GLP no holofote, né? Quando a gente fala em estudos de combustíveis, em geral, a gente tenta minimizar a formação dos gases. E a gente está aqui remando um pouquinho contra a maré de trazer o gás como um produto principal e investir nessas tecnologias que a gente tem esse produto. Isso a gente faz com pesquisa e inovação, né, com desenvolvedores de tecnologia, com investimento do próprio setor, com setores adjacentes, como esse caso que eu comentei com vocês dos potenciais novos modelos de negócio. Políticas públicas, eu sempre falo que é difícil a gente falar em competir com uma tecnologia mais que centenária, e quando a gente traz uma nova tecnologia, como que a gente compete? Isso só acontece com uma questão de incentivos, com questões regulatórias acontecendo ao mesmo tempo, senão isso não para em pé, principalmente no começo. Não existe produto, não existe produção se a gente não tiver quem compre. Então, a gente também tem atuado muito perto com nossos clientes, tendo eles como os clientes parceiros de testes das nossas novas tecnologias. Então, desde esse momento de concepção, né, de novas tecnologias, a gente traz a nossa carteira de clientes para atuar junto com a gente, não só trazendo a demanda, mas sendo como um campo de teste, nosso laboratório de teste, muitas vezes. E, como eu comentei, né, a tecnologia atual ela é ainda um problema, né, ela tem um rendimento muito baixo, e a gente hoje está investindo fortemente nesse desenvolvimento, né? Aqui no Brasil, tentando formar a nossa rede, tanto comercial, né, com parceiros industriais, como parceiros em universidades. A gente ainda está no começo, começamos em 2021, então a gente espera pintar bastante esse mapa aqui daqui para frente, e ligar essa rede aqui do Brasil com o que a gente tem também de outros parceiros lá fora. Então, essa é a nossa
nosso desafio e nossa jornada, né? Aqui só para deixar também para vocês, a gente fez um evento ano passado que tem um pouquinho mais de conteúdo sobre a questão de gases sustentáveis e essa discussão de ecossistema, tá? E aqui fica a minha provocação, que a gente sabe que o futuro não chega se a gente não construir, né? Então, esse relacionamento, essa discussão, acho que vai ser bastante proveitosa de como a gente pode encurtar o caminho entre novas tecnologias e as empresas. Obrigada, pessoal.